Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Boas Notícias a Caminho. Hoje teremos duas opções. Opção número 1, a xícara. E opção número 2, o bule de café. Escolhi esses separadores hoje para nós começarmos já mais despertos, né? Lembrando daquele cafezinho gostoso que a gente toma logo cedo. E hoje então vou usar este oráculo aqui chamado MAP, tá? Para fazermos a leitura. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da xícara, vou deixá-la aqui no cantinho. E vamos aqui embaralhar este oráculo, que é um dos meus queridinhos. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. E como foi o seu fim de semana? Foi tranquilo? Foi agitado? Algumas cidades aqui no Brasil, no domingo, teve segundo turno de eleição, não é? Aqui onde eu moro não teve, tá? Opa, já viramos aqui uma cartinha. Picos de alegria. Muito bem, hein? Vocês já começaram aqui com uma carta muito positiva. Eu aceitei porque ela caiu com a face para cima, tá, gente? Quando ela cai na mesa com a face para baixo, geralmente eu não aceito. Não é nada místico, não, é coisa minha. Mas vamos abrir aqui outras cartas para vermos, né? Quais boas notícias estão a caminho. Vou puxar para cá. Deixa eu abrir as outras cartas que eu já leio para vocês, tá bom? Opa. Bem, acho que vocês conseguem ver todas as cartas, não é? Quais são as notícias boas que estão chegando a caminho? Olha, primeira notícia boa é para aquelas pessoas que passaram ou ainda estão passando por um período em que vocês parecem que não estão muito bem sintonizados com o momento presente. Então essa mensagem é para aquelas pessoas que podem aqui ou estar vivendo demais no passado, às vezes numa nostalgia ou numa tristeza, ou então pessoas que estão muito aceleradas, preocupadas com o futuro, mas que não estão prestando muita atenção no presente delas, né? No dia a dia delas. Então, o oráculo está me dizendo aqui que, primeiro, né, é muito importante que você faça uma transformação nessa energia, prestando mais atenção no aqui e agora, tá certo? Eu sei que às vezes é difícil, tem momentos que a gente fica mesmo ou presos a alguma coisa que aconteceu no passado, ou muito ansiosos por algo que está para acontecer no futuro. Mas eu vejo aqui que o oráculo está pedindo para que você, se possível, dentro do seu tempo, foque mais no seu dia a dia. Por quê? Para aqueles que estão muito presos ao passado, o oráculo está dizendo, olha, você tem coisas muito boas acontecendo no seu presente. Então, foi doloroso aquilo que te aconteceu, ou existe uma saudade muito grande por aquilo que aconteceu no passado, mas, né, a vida continuou, então é importante aqui darmos mais importância, mais foco para aquilo que está acontecendo no nosso presente. E para aqueles aqui que estão muito preocupados com o futuro, o oráculo está dizendo, relaxa, você ainda vai ter muita coisa aqui para se alegrar, muita coisa ainda que vai melhorar na sua vida. Só que o que acontece? Às vezes, essa preocupação excessiva, né, com o seu futuro pode fazer com que você acabe vibrando muito no medo. E isso está te fazendo mal. Por isso que o oráculo aqui, já, né, primeira mensagem aqui para vocês não
se apegarem tanto ao passado e nem se preocuparem tanto com o futuro. Por quê? Porque coisas boas estão para chegar para você, estão para acontecer na sua vida, tá bom? Por que eu falo isso? Olha, saímos com uma carta de picos de alegria. Aqui seria tipo uma sacred pool, seria como se fosse uma piscina sagrada, vamos dizer assim. Mas na verdade essa carta aqui traz uma energia, né, de coisas boas que estão para chegar. Ao lado aqui dessa carta Magical Map Shifter, é como se houvesse alguma situação que alguém pode te ajudar para que as coisas melhorem, entendeu? Por isso aqui que o oráculo já está falando, olha, a boa notícia que ele pode te trazer, primeira coisa aqui, é que as coisas vão melhorar ou já estão melhores, tá? Eu falo aqui que as coisas já estão melhores para aqueles que ainda estão olhando para o passado. E para aqueles que estão muito ansiosos com o futuro, o oráculo está garantindo, as coisas vão melhorar, tá bom? Uma outra mensagem aqui do oráculo é que algumas pessoas, tá? Não vejo aqui que é 100% não que está assistindo, mas algumas pessoas se verão diante de algum tipo de decisão, tá? Alguns aqui poderão tomar uma decisão que vai mudar radicalmente a vida, tá bom? Porque temos aqui a carta, né, do Making Choice, né, fazendo uma escolha, que parece a carta dos caminhos do baralho cigano, não é? Junto aqui com a metamorfose. Então, isso me diz, né, que algumas pessoas, como eu disse, podem fazer aqui, tomar algumas escolhas que vão mudar completamente a sua vida, tá? E você pode ficar um pouco hesitante neste momento. Por quê? Porque vai começar a colocar muitas coisas na balança, sabe? Mas o oráculo fala, olha, o que está sendo apresentado aqui é que, assim, existe uma energia muito boa para que muitas coisas positivas aconteçam na sua vida, mas ele pede, não se apegue demais a situações ruins que te aconteceram ou traumas que te aconteceram, tá bom? Porque se você, às vezes, for muito pelo lado emocional negativo, você pode sim fazer uma escolha equivocada, que não seja tão positiva para você. Então avalie bem, se caso você estiver na dúvida, se possível, né, na situação, espere um pouco para dar uma resposta, mas no fundo, o seu coração sabe o que é melhor para você, porque muitos já estão intencionando essa portinha que vai se abrir para você. Só que na hora que a porta abre, alguns podem ficar com medo, entendeu? Eu vejo aqui que algumas pessoas também estão num sentimento de que ou estão vivendo uma situação muito parada, ou estão aqui muito sobrecarregadas. E aí então estão também, né, intencionando ao universo, a Deus, às entidades, a uma ajuda para que as coisas comecem a se alterar na sua realidade, né? Para aqueles ou aquelas que estão achando que a vida está muito parada, estão pedindo alguma coisa nova. E aqueles que estão muito sobrecarregados estão pedindo aqui um alívio. Mais uma vez, a ajuda vai chegar. Pode ser de uma pessoa encarnada ou pode ser aqui de uma pessoa, né, que está num outro plano, vamos dizer assim, né, no plano espiritual. E quando essas coisas começarem a acontecer para você, por exemplo, uma movimentação para aqueles ou aquelas que a vida parece que está muito parada, como eu disse, vocês podem aqui ficar um pouco com medo, tá? Porque para alguns, não é para todo mundo, mas para alguns, essa movimentação pode começar de repente e em vários setores, tá bom? Então, assim, o que o oráculo fala, vai com calma, se possível, né? Se puder aqui ter um prazo maior para decidir, aproveite esse prazo, veja muito bem aquilo que realmente importa para você, o que seu coraçãozinho está pedindo. Logicamente, né, que quando a gente vai fazer algum tipo de mudança, aquilo ou aqueles que ficam para trás não vão gostar. Sempre vai ter alguma coisa ou alguém protestando com a nossa mudança, não é? Mas, como o oráculo está falando, veja aquilo que é mais importante para você, tá bom? Como eu disse, é um grupo pequeno que pode acontecer aqui tudo muito de repente em vários setores. Para os outros aqui que, por exemplo, estão numa vida mais parada, a movimentação vai começar, sim, mas pode aqui acontecer de uma maneira um pouco mais tranquila, tá? Só que o que eu vejo, para aqueles ou aquelas que a movimentação
vai ser um pouco mais tranquila, você vai precisar dar alguns passos também, mesmo não sabendo exatamente para onde você está indo. E isso pode te dar medo também, tá bom? Mas, como o oráculo fala, no fundo você já sabe o que você deseja. No fundo você sente qual o caminho que é melhor para você. Por quê? Porque alguns já estão pedindo isso. Só que sabe quando aquela coisa que a gente pede, 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 e quando a coisa aparece na nossa frente, a gente fala, será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Então, o oráculo está falando para aqueles ou aquelas que a movimentação vai começar, mas pode ir um pouco mais tranquilo, vocês também terão que dar alguns passos, mesmo sem saber exatamente para onde estão indo. Mas confiem em vocês mesmos. Eu vejo que muitos aqui são pessoas muito sábias, tá? Vocês têm discernimento. Às vezes o que falta é um pouquinho de autoconfiança, mas vocês são capazes de dar os passos mais adequados para a própria história, tá bom? Para aqueles aqui que estão se sentindo sobrecarregados, o oráculo está falando, muitos estão pedindo aqui um alívio ou um descanso, porque podem, como foi dito aqui, se sentirem muito sobrecarregados, não é? O oráculo está falando, olha, vão acontecer aqui situações que vão dar uma chacoalhada aí na sua vida, para que você se libere de alguns pesos. Só que isso também pode te assustar. Por quê? Porque tem algumas situações que, por mais pesadas que elas pareçam ser na sua vida, você já estabeleceu uma relação ou um tipo de vínculo. Entende? Podem ser aqui pessoas, coisas ou situações que estão pesando para você, mas você também estabeleceu algum tipo de vínculo. Então, o oráculo fala, né? Algumas situações aqui vão ser dar aquele chacoalhão para que as coisas mudem um pouco na sua vida, para que você tenha um pouco mais de alívio, para diminuir essa sobrecarga. Mas, mais uma vez, você já estabeleceu vínculo com essas coisas. Então, algumas pessoas podem criar uma certa resistência com essas mudanças, mesmo desejando aqui o término, mesmo desejando a libertação de algum tipo de situação, entende? Então o oráculo está falando, olha, aquilo que você, no fundo do seu coração, às vezes de maneira inconsciente você está pedindo, está para acontecer. Só que, né, às vezes você também vai precisar trabalhar um pouco melhor o seu consciente para entender que algumas coisas precisam de fato ir embora, para que você tenha, né, esse alívio, essa maior liberdade que você está desejando. Então, assim, você vai sentir a falta de algumas pessoas? Sim, mas se você analisar bem, essas pessoas, elas são uma sobrecarga na sua vida. Não estou aqui julgando se elas são pessoas boas ou ruins, mas a sua relação com essas pessoas acaba desencadeando uma sobrecarga para você. Então, algumas pessoas vão deixar de falar com você, elas vão embora, elas vão ter que mudar. Você vai sentir falta? No início vai. Me perdoem que eu engasguei aqui. No início você vai sentir falta, mas saiba que isso está acontecendo para o seu bem, tá bom? Porque depois que você se adaptar a essa nova situação de menos peso na sua vida, você vai conhecer outras pessoas também com uma energia mais compatível com a sua. Eu dei um exemplo aqui de pessoas que podem deixar a sua vida, mas existem coisas e pessoas também que podem, coisas e situações, me perdoem, que podem deixar a sua vida. Então, às vezes, a princípio você vai se sentir um pouco triste ou vai sentir aqui falta de algo, mas saiba que é um período transitório para que você também aprenda a viver apenas com aquilo que lhe diz respeito e deixe de carregar os pesos dos outros, tá bom? O oráculo também traz a seguinte informação. Para aqueles ou aquelas que querem iniciar um estudo, as energias estão muito favoráveis, tá? Estudo aqui pode ser uma faculdade, estudo pode ser uma especialização, estudo aqui pode ser um tipo de assunto que chamou a sua atenção, me perdoem, que chamou a sua atenção, mas você vai levar de uma maneira, digamos, informal, porque você vai fazer esse estudo nas suas horas vagas, muito mais como um hobby do que, né, uma necessidade. O oráculo fala, se possível, né, se essa é a sua intenção, siga adiante,
Por quê? Porque esse estudo, esse conhecimento adquirido, que você vai ainda adquirir, será muito benéfico para que você, primeiro, né, se olhe de uma outra maneira, ou seja, você, além de aprender um novo conhecimento, você aprende também mais a respeito de si, e esse estudo também pode te abrir novas portas. Portas aqui para N setores. Não é só questão profissional, não, tá? Tem pessoas aqui que durante esse estudo podem conhecer, sim, um bom parceiro ou uma boa parceira também, no campo afetivo, tá bom? Por quê? Porque esse estudo vai ampliar aqui a sua rede de sociabilidade, entendeu? Um outro recado aqui do oráculo é para aquelas pessoas que estão planejando algo, mas assim, é como se quase tudo tivesse pronto, mas ainda não tem muita certeza se vai para frente, se não vai, se espera um pouquinho. Então o oráculo está aqui me dizendo, se você está com uma certa dúvida, procure mais informações. Pelo que eu vejo aqui, tudo já está meio que prontinho para você começar a colocar em movimento aquilo que você deseja. Só que, como eu disse, algumas pessoas podem estar hesitando ainda. Então, se for aqui importante para você, vá em busca de informações ou de pessoas que possam te orientar. Se esse é o caso, que você precisa de uma palavra amiga ou que você precise de uma segunda, terceira opinião, vá atrás porque você vai encontrar. Pode ser um pouco difícil a princípio, mas você vai encontrar. Só que você precisa se colocar em movimento atrás dessas pessoas ou dessas informações, tá bom? No geral, eu vejo, né, como eu foi dito agora há pouco, que muitos que estão com algum planejamento já têm praticamente tudo na mão. Pode ser que não seja aquele contexto, né, aquele cenário ideal, mas vocês já são capazes de colocar em movimento aquilo que vocês estão pretendendo. Aí já é uma questão, né, de você aqui tomar um pouquinho mais de coragem ou questão aqui de você ter um pouquinho mais de segurança, né, nas informações que você tem para começar a seguir adiante naquilo que você está desejando, tá bom? Tá chegando uma informação aleatória aqui para mim, gente. Para mim não faz muito sentido, mas vamos lá, né? Como eu falo, mensagem intuída, mensagem transmitida. O que está sendo passado para mim é que nos próximos dias, né, ou até mesmo algumas semanas, as energias estarão muito favoráveis para rituais ou para atividades de fertilidade. Então, assim, não sei se você trabalha, por exemplo, com cultivo de plantas, então está desejando aí, às vezes, aumentar as suas plantinhas, ou a sua plantação, né? As energias estão muito favoráveis. Não sei se você trabalha com magia, e aí então você deseja, né, canalizar mais a energia para algum tipo de crescimento. Então as energias, como eu disse, estarão muito favoráveis para a fertilidade, tá? E para aqueles ou aquelas que estão pensando em congelar óvulos, é um bom momento para você fazer isso, tá? Se você já está pensando a respeito de congelar os seus óvulos, o oráculo está falando, olha, talvez seja uma boa ideia sim. Obviamente, né? Se você ainda não tem uma clínica ou um profissional especializado, procure, estude, veja bem as referências desses profissionais, né? Se é um lugar aqui sério, né, para congelar seus óvulos, mas para aqueles ou aquelas que já estão pensando aqui, né, no congelamento de óvulos, o oráculo está falando, é uma boa ideia. Se você já está preocupada com isso, talvez valha a pena ir atrás para ver aqui quais são as possibilidades. Gente, para finalizar aqui, tem 2 recadinhos do oráculo para vocês, tá? Primeiro, para aquelas pessoas que se verão diante de algumas possibilidades e que ficarão na dúvida no momento de fazer alguma escolha, o oráculo fala que, se possível, se caso você estiver com muita dúvida e não tiver ninguém para te ajudar, ou não tiver como se orientar no momento, o oráculo fala assim, preste atenção naquilo que te causa mais alegria. Por exemplo, se for uma questão profissional, às vezes 2 portas de trabalho abrem para você. Às vezes tem um que paga mais e no outro você tem mais qualidade de vida. Se pergunte em que local você vai ser mais feliz em longo prazo.
Ou seja, não é só questão de dinheiro, não é só questão de qualidade de vida. Observe bem aquela empresa, as duas empresas, veja o ambiente. Você se vê com aquelas pessoas? Você se vê desempenhando aquela função? Você aguenta pelo menos ficar 1 ou 2 anos naquela situação? Então o oráculo pede para que, né, se possível, se caso você estiver com muita dúvida e não tiver parâmetro nenhum para fazer aqui a escolha, se questione a respeito disso. O que te dá mais alegria? Pense em longo prazo. Né? O que você aguentaria? O que você estaria disposto ou disposta a fazer em cada uma dessas situações que vão se abrir para você. Tá bom? Como eu disse, né, algumas escolhas poderão transformar muito a sua vida, mesmo que você nem imagine a respeito, tá? Mas transformações estão para chegar para você. Especialmente para aqueles ou aquelas que estão vivenciando um período até meio tristes, porque sentem que é como se a vida tivesse parado para você ou que você já não tivesse mais oportunidades na sua vida. E o oráculo fala: calma, essas oportunidades vão chegar. E aí, né, retomando um pouquinho do que eu já falei agora há pouco, na hora que essas situações chegarem para você, você pode se assustar um pouco, porque você está pedindo, mas não está acreditando às vezes que isso vai acontecer, tá bom? Mas vai ser muito positivo para você. E como também já foi dito, você tem sabedoria suficiente para discernir o que realmente importa ou não para você. E agora, um último recadinho aqui para finalizarmos essa leitura. O oráculo está dizendo aqui para um grupo muito específico, tá? Se você teve algum tipo de decepção, especialmente nos seus estudos, não sei se é estudo aqui universitário, se é no colégio, né, ensino médio, se é na época da sua infância, ou se você trabalhou por um período com a escrita e alguém criticou algo, o oráculo está dizendo: olha, se isso impactou negativamente a sua criatividade, saiba que aquela crítica naquele momento pode ter te doído, mas ela não condiz com a verdade, tá bom? Às vezes é crítica ou às vezes é uma reprovação. Isso não quer dizer que você não seja bom, isso não quer dizer que você não seja competente. É apenas aquela situação que quem corrigiu ou quem avaliou também às vezes não entendeu muito bem aquilo que você quis expressar, às vezes, como eu disse, na escola, na universidade ou no seu texto, e às vezes com a sua maturidade daquela época, talvez você também não tenha se expresso muito bem. E tudo bem, como eu foi dito, isso não significa que você não seja competente, isso não significa que você não seja bom ou boa naquilo que você faz, tá bom? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o oráculo está me trazendo uma energia que algumas pessoas travaram depois disso. Travaram depois de uma crítica, travaram depois de uma reprovação. E na verdade, o que o oráculo me fala é que vocês são pessoas extremamente criativas, são pessoas aqui talentosas, mas que aquilo que aconteceu com vocês, que foi uma crítica ou uma reprovação, afundou de alguma maneira esse talento. Então, se possível, se for do seu interesse, retome aquilo que você gostava de fazer. Às vezes era escrever, às vezes era um estudo, né? Alguns aqui trancaram às vezes a faculdade, ou alguns tinham uma linha de estudos, às vezes religiosa, espiritual, mas que por divergências aqui de opiniões, isso acabou fazendo com que você desistisse de algo ou evitasse algo. E o oráculo está falando: não se apegue a essas questões do passado. Talvez na época você não tenha encontrado ninguém que te apoiasse, mas, né, se for da sua intenção, retomar algo que você deixou para trás, especialmente no campo da escrita ou dos estudos, isso vai ser muito bom para você. Né? Inclusive vai fazer com que você deixe para trás algum tipo de sentimento de solidão, ou um sentimento de escassez ou falta. Ui, acho que é isso. Como eu disse, esse último recado é para um grupo bem pequeno, tá bom, gente? Para mim, às vezes não faz muito sentido, mas foi solicitado para que eu passasse, então eu achei que seria adequado transmitir essa mensagem. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal.
Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do bule de café, deixa aqui no cantinho. E vamos embaralhar o oráculo. Ixi, já estou travando a língua aqui. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Começo de semana, né, gente? Dá uma preguiça. Acho que é por isso também que eu quis pegar o bolinho de café, né? Para dar aquela acordada. Acho que eu que estou precisando de café, gente. Mas vamos lá. O dia só está começando, né? E você já tomou seu cafezinho? Gostoso, né, gente? Como é bom. Vamos aqui abrir as cartas. Eu vou primeiro abrir as cartas, daqui a pouco eu começo a sua leitura, tá bom? Eita. Bem, a primeira mensagem aqui do oráculo é a seguinte, tá? É uma mensagem para aqueles ou aquelas que estão perdidos na vida ou em algum setor específico, mas que não sabem exatamente o que fazer, para onde ir, né, a quem recorrer. E o oráculo está dizendo, olha, você pode receber aqui a ajuda de uma pessoa muito sábia, tá? Essa pessoa vai te orientar de alguma maneira. Para muitos pode ser sim uma pessoa encarnada. Para outros aqui, acho que é um pequeno grupo, tá? Não vejo que é para muita gente não. Vocês vão sentir a presença do seu mentor espiritual. Seu mentor espiritual ou então a presença de uma entidade que você estabeleceu algum tipo de vínculo, tá bom? Então assim, lógico que pelo menos para mim, né, todas as pessoas têm mentores espirituais, mas às vezes, por exemplo, você gosta mais de um santo de devoção em específico. Então, esse santo de devoção, ou a egrégora desse santo de devoção, pode te dar uma ajudinha a você se orientar diante daquela situação ou aquele setor da sua vida que você está aqui um pouco perdido ou perdida, tá bom? Para outros aqui pode ser uma divindade. Alguns aqui podem estar pedindo, né, para alguma divindade em específico que já tem algum vínculo ou algum tipo de devoção, então essa divindade ou a egrégora, né, não é? As energias que acompanham essa entidade, divindade, podem te dar uma mãozinha, tá? Se for o caso aqui, se tiver com muita dúvida, peça ajuda de uma maneira mais clara para essa ajuda espiritual. Para outros, aqui, como eu disse, a ajuda vai vir de uma pessoa encarnada, mas é importante também que, no caso, você fale claramente o que está te acontecendo ou o que você precisa de ajuda. Né? Às vezes é uma informação, às vezes é uma palavra amiga, ou às vezes é um olhar de alguém que está de fora, entendeu? Eu vejo aqui que, nesse caso, as pessoas que estão vivendo uma situação que não sabem exatamente o que fazer ou para onde ir, algumas pessoas estão, inclusive, imóveis, né? Ou seja, pessoas estão paralisadas diante do medo de seguir adiante sem saber exatamente para onde ir. E é por isso que então o universo, Deus, as entidades, né, ou pessoas amigas vão te dar uma orientação. Alguns aqui poderão chegar com uma informação preciosa para você, encarnados ou desencarnados. Outros aqui que estão pedindo ajuda, inclusive, né, que às vezes falaram com o anjo da guarda, falaram aí com, às vezes, os guardiões, pediram ajuda e disseram: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir.
Às vezes, essas entidades vão te abrir uma porta, ou vão te dar pistas, sinais, para que você comece a sentir em qual caminho que você deve seguir, entendeu? Olha, não sei se vai ser significativo para uma ou duas pessoas, tá? Mas me foi passado que para algumas pessoas, mas eu vejo que são poucas pessoas, um dos sinais será a presença de estrelas para você, tá bom? Mas como eu disse, eu estou sentindo que é para poucas pessoas. Pode ser uma ou duas pessoas, mas a presença de uma estrela vai ser muito significativa para você. Lógico, pode ser a estrela que está no céu, sim, mas pode ser desenhos de estrela ou alguma coisa que vai te lembrar uma estrela na hora que você pedir um sinal ou na hora que você tiver que decidir algo. Você vai ver esse sinal ou esse símbolo de uma estrela. Isso vai ser para te chamar a atenção e te orientar para alguma coisa ou vai ser um tipo de alerta, tá bom? Mas como eu disse, não é para muitas pessoas. Talvez seja uma ou duas pessoas que isso vai fazer sentido. Tá bom? Lembrando, a gente é uma leitura coletiva. Uma outra mensagem do oráculo vai para um grupo bem específico, tá bom? É para aqueles ou aquelas que estão aqui iniciando algum tipo de ritual ou algum tipo de estudo em práticas mágicas ou práticas espirituais, tá? Se não é o seu caso, então aguarde um minutinho que eu vou falar de outras coisas, mas neste momento a mensagem específica para esse tipo de grupo, tá bom? Pessoas que estão praticando artes mágicas ou estão estudando, né, alguma coisa mágica, fazendo algum tipo de ritual ou algum tipo de estudo espiritual. Esse grupo está querendo fazer algum tipo de pedido para a espiritualidade, para o universo, para os elementais, que seja. Mas o que o oráculo está falando aqui? Alguns estão fazendo esse pedido ou esse ritual sem ter muito conhecimento a respeito dessas práticas. Então, o oráculo está só te orientando para que você estude um pouquinho mais, tá? Porque algumas coisinhas você pode ainda ter um pouco de dúvida, ou então pode estar aqui pulando algum tipo de etapa nesse ritual que influencia de uma certa maneira aquilo que você está desejando, tá bom? Agora, para algumas pessoas, elas já fizeram alguns rituais, já fizeram algumas práticas, já fizeram alguns pedidos e o negócio parece que não está indo muito para frente. E aí o oráculo está te falando, olha, é o seguinte, você já refletiu a respeito de como você está fazendo essa prática? Por quê? Porque algumas pessoas estão fazendo aqui algumas solicitações, como rituais, práticas, magias, enfim, ou pedindo para alguma entidade alguma ajuda, só que elas não estão sendo muito claras naquilo que estão desejando, ou então pedem algo, mas na sequência já tem um sentimento contraditório em relação àquilo que pediu. Tá, gente? Não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, não, tá? É normal isso acontecer. Mas o oráculo está falando, se caso a sua intenção é fazer algum tipo de pedido, como já foi falado, né, para a divindade, fazer um ritual, pedir para o universo, fazer alguma magia, alguns precisam buscar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento, e outros aqui precisam aprender a focar mais naquilo que desejam e serem mais claros naquilo que desejam. Por quê? Como foi dito, né? Alguns pedem um negócio X, mas assim que termina o pedido ou o ritual, já começam a se questionar se vai dar certo, se não vai, ou já começam a focar em outra coisa que não tem nada a ver com o X, que pode ser contraditório a esse X, entendeu? Por isso que o oráculo está falando, é só uma questão aqui de foco, tá? De ter um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de clareza, tá? Que aí vocês vão ver que muita coisa vai começar a se movimentar assim, tá bom? E o oráculo está pedindo aqui para aqueles ou aquelas que desejam fazer algum tipo de ritual, mas que às vezes estão perdidos, ou que não sabem exatamente, ou tem medo. O oráculo está falando aqui que, se possível, peçam a ajuda para alguém mais experiente. Vocês vão conseguir encontrar, sim, tá? Uma pessoa que te orienta, ou às vezes um livro que te orienta, que esclarece algumas dúvidas antes de você começar
a enveredar por um caminho que você ainda não conhece muito bem ou que pode ter medo, tá bom? Você vai ver que vai ser muito bom para você. O oráculo também está trazendo aqui a seguinte boa notícia. Muitos que estão aqui desanimados, estão muito tristinhos, estão se sentindo incapazes em relação a alguma coisa. O oráculo está falando, para com isso, porque vocês são pessoas extremamente fortes, vocês são pessoas capazes, e vocês aqui às vezes não enxergam o próprio brilho, não enxergam a própria luz. Quando vocês se derem conta da potência que vocês são, vocês vão ver que não existe obstáculo para vocês. Vocês são capazes de fazer tudo aquilo que vocês desejam. Às vezes o que falta é um pouquinho de informação, é um pouquinho de paciência, mas o que eu vejo aqui é que muitos que estão nessa leitura, que podem estar passando por uma fase de desânimo, uma fase de uma sensação aqui de incompetência, uma fase aqui de um fracasso. O oráculo está falando, as coisas não vão ficar como estão. Só que você precisa acreditar um pouquinho mais que você é capaz, sim. E muitos aqui, às vezes, se questionam porque já ajudaram muito outras pessoas. E quando precisaram, não encontraram uma mão amiga ou um ombro amigo. O oráculo está pedindo para te explicar uma coisa. As pessoas se acostumaram com a sua figura, a sua imagem de força. E quando você precisa de ajuda, muitas vezes essas pessoas não se acreditam capazes de estender a mão. Por quê? Porque sempre te viram como uma pessoa de muita força. É justo? Não, nem um pouco. Mas de alguma maneira as pessoas olham para você e como se elas pensassem interiormente, fulano ou fulana, ela é capaz de dar a volta por cima. Ele é capaz de resolver aquilo que precisa. Por quê? Porque as pessoas enxergam em você uma luz e uma potência que você não enxerga. Eu sei que alguns aqui só precisavam de uma palavra de apoio. Não queriam que ninguém fizesse nada, só queriam uma palavra de apoio. E quando você precisou, você se viu sozinho ou sozinha. Aí o oráculo fala, olha, você nunca esteve só. Muitos dos seus mentores espirituais te apoiaram, alguns te carregaram quando você se sentiu derrotado, ou quando você se viu sem forças. Às vezes aquele sono que você teve do nada, aquele cochilo que você deu profundo, foi uma maneira dos seus mentores te ajudarem a recarregar um pouco a sua energia. Foi o momento que eles tiveram para te acolher, mas que muitas vezes você nem lembra, porque foi no plano espiritual. E os seus mentores, neste momento, pedem para te dizer que muita coisa que você está solicitando, muita coisa que você carrega no seu coração e que muitas vezes não fala para ninguém, mas que naquele momento em que você fica em silêncio, você pensa, você lamenta, você chora, seus mentores estão falando, as coisas vão melhorar para você. Se antes você não tinha ninguém para te apoiar, você vai encontrar pessoas que vão te apoiar. Por quê? Porque as energias serão compatíveis com a sua. Se era um destaque que você queria, um reconhecimento, você vai ter. Porque eu vejo que muitas aqui estão se dedicando a algo e que ainda não estão vendo o resultado. Se era algum tipo de movimentação, mudança que você queria na sua vida, porque parece que tudo está muito parado, saiba que você está sendo conduzido para um lugar melhor. E se era algum tipo de orientação que você precisava, porque você tem coragem para se movimentar, mas às vezes não sabe para onde ir, como já foi dito no início dessa leitura, você vai ter essa orientação que necessita. E muitos receberão a ajuda da espiritualidade que te acompanha. Às vezes por intermédio de pessoas encarnadas. Outros serão aqui auxiliados de maneira direta pelos seus mentores e vocês podem nem perceber. Mas, de uma certa maneira, vocês se verão fazendo coisas que às vezes vocês nem estavam pensando, mas que espontaneamente vocês fizeram. E aí vocês vão se questionar, mas como que eu fiz isso? Era seu mentor, era a espiritualidade amiga que te acompanha, te dando um empurrãozinho para fazer certas coisas que às vezes você, de uma maneira consciente, não faria.
Quando você se der conta dessas situações, em que você vai se ver fazendo coisas que não estava nem cogitando, tenha certeza, são os seus guardiões, são os seus mentores, seu anjo da guarda que está tentando se manifestar na sua vida, entendeu? Acredite mais, eles estão sempre por perto. Às vezes a gente que não escuta, às vezes é a gente que não vê, às vezes é a gente que não sente, mas eles estão sempre por perto, tá bom? E para finalizarmos essa leitura aqui, uma última mensagem que eles me trazem é que muitos que estão aqui têm mão boa para fazer fortuna. Tá? Não estou falando que aqui vai ter muito milionários, não. Se tiver, ótimo, e lembrem de mim. Mas eu vejo aqui, quando eu falo fortuna, é de pessoas que podem ser muito bem-sucedidas naquilo que fazem. Por quê? Porque eu vejo aqui que muitos são pessoas dedicadas e muitos são pessoas com muita sabedoria de vida. Podem não ter muito estudo formal, mas têm muita experiência de vida. E isso te ajuda muito a ser muito bem-sucedido ou muito bem-sucedida nas finanças. Se por acaso você teve algum tipo de queda, se por acaso você está passando por algum tipo de situação que você se vê de uma maneira não tão abastada financeiramente, é uma questão de tempo. Às vezes você não teve as oportunidades adequadas para você naquele momento do passado. Mas com um pouquinho de esforço, dedicação e com a sua sabedoria, você é capaz sim de conseguir ter, né, um retorno financeiro, ter aqui uma estabilidade financeira que você está desejando já há um certo tempo, tá bom? Alguns iniciaram algo, não faz muito tempo, tá? Às vezes uma questão de 1 ou 2 anos, tá bom? Para muitos aqui pode ser uma questão de 2 anos, mais ou menos 2 anos, tá? Que vocês começaram algo, podem estar aqui investindo em algo, faz uns 2 anos mais ou menos, para alguns para mais, outros para menos, e que você ainda não está vendo muito resultado, parece que você está se perguntando, eu estou no caminho certo, é para fazer isso mesmo? Porque eu não estou vendo nada por enquanto, né? Às vezes pinga um pouquinho aí de coisa boa, às vezes uma pessoa entra em contato, outra não. Se for aqui um comércio, às vezes tem cliente que compra um mês, no outro mês já dá aquela baixa. O oráculo e seus mentores estão falando, olha, continua seguindo esse caminho, se é aquilo que você acredita. Por mais estranho que pareça neste momento, você está sendo direcionado para o caminho melhor para a sua vida. Por mais que pareça estranho. Então, se você tiver com medo, peça ajuda para a espiritualidade ou peça ajuda para pessoas que você confia. Mas por uma questão de tempo, você vai começar a ter sim esse retorno financeiro que você está desejando. E como foi dito, muitos poderão encontrar pessoas amigas que vão te apoiar. Pessoas amigas podem ser realmente amizades, pessoas amigas aqui pode ser um parceiro ou uma parceira afetiva que vai te apoiar muito. E pessoas amigas podem ser aqui clientes, se você for daqui do ramo do comércio, tiver algum tipo de empresa, tá bom? Pessoas amigas que serão clientes fiéis, pessoas que vão aqui às vezes até te dar sugestões muito positivas para o seu empreendimento. Tá certo? É só uma questão de tempo, é uma questão também de maturação daquilo que você está fazendo. E não vai demorar muito, você vai começar a perceber que existe, inclusive, a possibilidade de expandir o seu negócio, tá? Para aqueles ou aquelas que desejam. Mas eu vejo que muitos vão crescer sim, tá bom? E não demora muito para você começar a ter esse reconhecimento, esse destaque que alguns estão esperando e não estão vendo ainda, nem a possibilidade desse destaque ou desse reconhecimento, mas vai chegar sim, tá? São seus mentores que estão pedindo para eu falar isso para vocês. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.